Subseção 3ª. Da apreciação. Artigo 54. A apreciação de matéria constante da ordem do dia obedecerá às seguintes regras. Inciso 1º. O presidente, o coordenador de comissão ou o conselheiro indicado por eles, na condição de conselheiro relator no plenário, apresenta a sua introdução e realiza a leitura da minuta de deliberação plenária que poderá ser precedida pela leitura do relatório e voto fundamentado e da deliberação de comissão sobre a matéria a ser apreciada pelo plenário. Inciso 2º. O presidente abre a discussão, concedendo a palavra ao conselheiro que a solicitar. Inciso 3º. Cada conselheiro pode fazer uso da palavra por até 2 vezes sobre a matéria em discussão, pelo tempo de 3 minutos de cada vez, consecutivos ou não, excetuando-se os casos previstos em atos específicos. Inciso 4º. O conselheiro com a palavra poderá conceder a partes, cujo tempo será descontado do seu tempo. Inciso 5º. O conselheiro relator terá o direito de fazer uso da palavra sempre que houver necessidade de esclarecimento, interpelação ou contestação, antes de encerrada a discussão. Inciso 6º. Será concedido o tempo de 5 minutos para cada encaminhamento de votação, favorável e contrário, quando necessário. Inciso 7º. Durante o relato da matéria em apreciação não será permitido à parte. Inciso 8º. Durante a discussão, não será permitido o uso da palavra ao conselheiro em suspeição ou impedimento. Inciso 9º. Durante a discussão, o conselheiro pode solicitar vista do documento cuja matéria esteja em apreciação. Inciso 10. Durante a discussão, o conselheiro pode apresentar proposta de encaminhamento referente à matéria em apreciação. Parágrafo 1º. Nos casos em que o presidente for o proponente da matéria, essa poderá ser relatada por ele ou por conselheiro designado. Parágrafo 2º. O conselheiro, cuja proposta apresentada verbalmente durante a apreciação da matéria for preponderante na condução de decisão do plenário, poderá ditá-la ou redigi-la e encaminhá-la à mesa diretora para inclusão no documento ou deliberação do plenário. Artigo 55. A questão de ordem é levantada exclusivamente sobre matéria regimental e terá preferência na reunião plenária, devendo ser dirimida pelo presidente. Parágrafo único. Ao levantar uma questão de ordem, o proponente deverá citar qual dispositivo do regimento interno que deverá ser respeitado. Do ato ad referendum. Artigo 56. Em situações que exijam cumprimento de prazos antes da realização de reuniões plenárias, o presidente poderá praticar atos ad referendum do plenário, cabendo sua apreciação na primeira reunião plenária subsequente. Parágrafo 1º. O presidente apresentará ao plenário as razões que o levaram a praticar o ato ad referendum do plenário. Parágrafo 2º. O plenário deliberará sobre o referendo e os possíveis efeitos da aprovação, revogação, anulação ou alteração do ato. Do regime de urgência. Artigo 57. O plenário autorizará, por meio de votação, a inclusão de matérias extra-pauta propostas pelo presidente, somente se essas matérias forem definidas como regime de urgência. Do pedido de vista. Artigo 58. Toda matéria submetida à apreciação do plenário poderá ser objeto de até 2 pedidos de vista. Parágrafo 1º. Os pedidos de vista serão solicitados verbalmente por conselheiro após leitura de relatório e voto, durante discussão de matéria em apreciação, o qual, de imediato, receberá formalmente o processo. Parágrafo 2º. O conselheiro que pediu vista deverá devolver o processo, preferencialmente na mesma reunião plenária ou, obrigatoriamente,
na reunião plenária ordinária subsequente, acompanhado de relatório e voto fundamentado. Parágrafo 3º. Para a elaboração de relatório e voto, o conselheiro relator poderá solicitar parecer técnico e jurídico, diligências, ou apoio de consultoria externa, por intermédio da presidência. Parágrafo 4º. Na hipótese de apresentação do voto fundamentado na reunião plenária subsequente, o conselheiro relator que pediu vista disponibilizará o seu relatório e voto, no mesmo prazo regimental utilizado para as demais matérias a serem deliberadas pelo plenário. Parágrafo 5º. O processo em pedido de vista que não for devolvido no prazo definido no parágrafo anterior, sem justificativa acatada pelo plenário, será deliberado com base no relatório e voto fundamentado e na minuta de deliberação plenária originais. Parágrafo 6º. Caso haja um segundo pedido de vista, este somente será concedido após a leitura do relatório e voto do primeiro pedido de vista. Parágrafo 7º. Cada conselheiro poderá solicitar apenas um pedido de vista em cada matéria. Parágrafo 8º. O conselheiro que participou, em comissão, da apreciação e deliberação da matéria, ficará impedido de pedir vista no plenário. Artigo 59. Durante a reunião plenária, quando da apreciação de matéria caracterizada como urgente ou cuja tramitação esteja vinculada ao prazo estipulado, o pedido de vista será concedido para ser apreciado e deliberado no decorrer da própria reunião plenária. Artigo 60. A apreciação de pedido de vista obedecerá às seguintes regras. Inciso 1º. O relatório e voto fundamentado e a minuta de deliberação plenária originais terão prioridade na apresentação em relação ao relato de pedido de vista. Inciso 2º. O presidente abrirá a discussão, considerando 2 relatores para a matéria, e procederá à votação para escolha entre os 2 relatórios e votos. Inciso 3º. Caso as razões apresentadas pelo conselheiro que pediu vista não sejam acatadas, o presidente apresentará a minuta de deliberação plenária original para apreciação e deliberação. Inciso 4º. Caso as razões apresentadas pelo conselheiro que pediu vista sejam acatadas, será elaborada uma nova minuta de deliberação plenária para apreciação e deliberação. Parágrafo único. O conselheiro que pediu vista, e que não apresentar o relatório e voto fundamentado no prazo estabelecido nesse regimento, deverá manifestar suas razões por escrito e essas, obrigatoriamente, farão parte do documento, do que será dado conhecimento ao plenário. Da suspensão dos atos do plenário. Artigo 61. O presidente poderá, em caráter excepcional, suspender deliberação plenária, fazendo por meio de ato fundamentado, quando verificar a ocorrência de ilegalidade, contrariedade ou conflito com atos normativos vigentes, ou por interesse público. Parágrafo 1º. O ato fundamentado que suspender os efeitos da deliberação plenária terá vigência até a reunião plenária ordinária subsequente quando, obrigatoriamente, os motivos apresentados pelo presidente serão apreciados pelo plenário. Parágrafo 2º. Caso os motivos da suspensão não sejam apresentados pelo presidente, ou, sendo apresentados, não sejam acolhidos, o ato de suspensão perderá sua eficácia e a vigência da deliberação plenária será restabelecida imediatamente. Artigo 62. Ao apreciar o ato de suspensão do presidente, o plenário poderá adotar uma das seguintes medidas. Inciso 1º. Não acolher os motivos apresentados pelo presidente, mantendo a deliberação plenária. Inciso 2º. Acolher os motivos apresentados pelo presidente, revogando ou anulando a deliberação plenária, no todo ou em parte, ou. Inciso 3º. Acolher os motivos apresentados pelo presidente, suspendendo a deliberação para análise técnica, ou jurídica, ou ambas.
Parágrafo 1º. Caso os motivos da suspensão de deliberação plenária sejam acolhidos, o plenário somente poderá decidir sobre a matéria após sua análise técnica, ou jurídica, ou ambas, e a manifestação da comissão responsável pela análise do mérito. Parágrafo 2º. O plenário deliberará sobre o ato fundamentado que suspendeu deliberação plenária por maioria simples, salvo nos casos em que a legislação ou esse regimento interno exigir modo diferente. Parágrafo 3º. Após a apreciação dos motivos da suspensão, a nova deliberação plenária que versar sobre o ato fundamentado do presidente deverá indicar os procedimentos a serem adotados, relativamente aos efeitos gerados pela suspensão da deliberação plenária anterior. Do pedido de revisão. Artigo 63. Da deliberação plenária que resultar sanções, caberá pedido de revisão apresentado pela parte legitimamente interessada, sem efeito suspensivo, desde que apresentados fatos novos ou circunstâncias relevantes que justifiquem a inadequação da sanção. Parágrafo 1º. O pedido de revisão deverá ser encaminhado pela parte interessada em correspondência dirigida ao presidente. Parágrafo 2º. O pedido de revisão, após a análise técnica, ou jurídica, ou ambas, será dirigido ao conselheiro relator designado pelo presidente no plenário. Artigo 64. O conselheiro relator deverá apresentar o relatório e voto fundamentado, preferencialmente na primeira reunião plenária ordinária subsequente à sua designação, ou obrigatoriamente na reunião seguinte, cumprindo o prazo regimental para a disponibilização da matéria que será objeto de deliberação. Parágrafo 1º. Para a elaboração de relatório e voto fundamentado, o conselheiro relator poderá solicitar parecer técnico, ou jurídico, ou ambos, diligências, ou apoio de consultoria externa, por intermédio da presidência. Parágrafo 2º. Julgado procedente o pedido de revisão, o órgão competente do CAU-MT deverá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a deliberação exarada, nos limites do acolhimento do pedido. Artigo 65. A decisão que der provimento ao pedido de revisão não poderá acarretar agravamento da sanção. Do recurso. Artigo 66. O recurso será apreciado por conselheiro membro da comissão competente ou por conselheiro designado pelo presidente, que apresentará relatório e voto fundamentado. Parágrafo 1º. O relatório e voto do conselheiro relator, se membro de comissão competente, somente será encaminhado ao plenário depois da apreciação e deliberação da respectiva comissão. Parágrafo 2º. O plenário deliberará por acompanhar ou não a deliberação de comissão. Parágrafo 3º. Para a elaboração de relatório e voto fundamentado, o conselheiro relator poderá instruir o processo, solicitando parecer técnico, ou jurídico, ou ambos, diligências, ou apoio de consultoria externa, por intermédio da presidência. Artigo 67. O recurso será interposto por meio de requerimento dirigido à presidência ou à comissão competente, conforme o caso, que prolatou a decisão, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Parágrafo 1º. Salvo expressa disposição em contrário, é de 10 dias úteis o prazo para interposição do recurso, contados a partir da ciência da decisão recorrida. Parágrafo 2º. Serão legitimados para interpor o recurso as pessoas físicas ou jurídicas, partes requerente ou requerida do processo administrativo correspondente. Parágrafo 3º. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não terá efeito suspensivo. Parágrafo 4º. Havendo justo receio de prejuízo por difícil ou incerta reparação decorrente de execução da decisão recorrida, o presidente poderá, de ofício ou a pedido, conceder efeito suspensivo ao recurso.
Parágrafo 5º. Requerida a concessão de efeito suspensivo, o Presidente o apreciará nos 5 dias úteis subsequentes. Parágrafo 6º. Da decisão que concede ou nega o efeito suspensivo não caberá recurso administrativo. Parágrafo 7º. Caberá ao Presidente encaminhar o recurso para a deliberação do plenário na reunião plenária ordinária, ou extraordinária, imediatamente subsequente à sua interposição. Parágrafo 8º. Ressalvado o disposto no parágrafo 9º, caso o plenário não reconsidere o recurso, esse será remetido ao CAU-BR juntamente com o processo administrativo ao que se refere. Parágrafo 9º. Não haverá juízo de retratação quando houver litígio entre duas ou mais partes diversas do Conselho. Do julgamento de processo. Artigo 68. Os processos de fiscalização do exercício profissional, em grau de recurso, e os processos ético-disciplinares serão julgados pelo plenário do CAU-MT, de acordo com atos normativos do CAU-BR, após a apresentação dos relatórios e votos fundamentados, aprovados pelas comissões competentes. Artigo 69. Nos processos em que a comissão competente ou o plenário constatar que mais da metade dos conselheiros esteja suspeita ou se encontre impedida de atuar, o CAU-MT deverá solicitar ao CAU-BR que, em decisão plenária, indique outro CAU-UF para fazer a instrução e julgamento do processo, em primeira instância. Parágrafo único. Nos casos em que mais da metade dos membros da comissão competente seja suspeita ou se encontre impedida de atuar, o plenário do CAU-MT deverá instituir e compor comissão temporária para a instrução do processo. Artigo 70. Os procedimentos para julgamento de processos ético-disciplinares serão regulamentados por atos normativos do CAU-BR. Da proposta da Presidência. Artigo 71. A proposta da Presidência será encaminhada ao plenário do CAU-MT para apreciação e deliberação, acompanhada de deliberação das comissões competentes sempre que houver comprometimento de recursos. Do desagravo público. Artigo 72. Os procedimentos para a realização de desagravo público serão definidos por atos normativos do CAU-BR.